Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu queridíssimo amigo Paulinho Boa Pessoa, tudo bem? Ô Paulinho, um detalhe, o meu nome é Christian, meu sobrenome é Urbano, Christian Urbano. E você sabia que esse nome, papai e mamãe me deram em homenagem ao cantor Christian, que naqueles anos 70 ele cantava em inglês. Então eles acharam lindo o nome daquele cantor, Christian, e me deram esse nome. Então eu sou Christian, hoje Christian Urbano, em razão do cantor. É só um detalhe, porque eu sei que você é muito curioso, Paulinho, você gosta de contar as histórias todas nos mínimos detalhes. Eu, Christian Urbano, hoje quero dizer que sou fã incondicional do teu canal e a história que eu tenho para lhe contar, ela se encaixa com toda a perfeição na série História da Meia-Noite. É impressionante, Paulinho. Eu tô falando de um sábado qualquer. Naquele ano, eu tinha 12 anos de idade, tá? Eu tinha 12 anos. Era um sábado daquele ano de 2000. Eu tinha 12 anos na época. E eu adorava andar de bicicleta por toda a minha vizinhança. Eu adorava o meu Walkman, com músicas gravadas da rádio. Sempre fui fã de rádio. E foi aí que eu acabei te descobrindo também, meu amigo. Aliás, devo isso à minha querida avó e à minha mãe, que também eram suas fãs. Então eu adorava andar pela vizinhança com meu Walkman com músicas gravadas do rádio. Isso eu estou falando de um sábado do ano 2000, eu tinha 12 anos. Eu me lembro que ainda estava fazendo sol. Eu estava na minha segunda volta no quarteirão. Não tinha escurecido ainda não, era fim de tarde, mas não tinha escurecido. Aí eu parei a minha bike na frente de casa e eu percebi algo incomum no horizonte. Eu olhei assim, estava sozinho, percebi aquela coisa incomum no horizonte. Eu desci da bike, da bicicleta, olhei para o céu e atrás da casa da frente, já agora bem próximo, porque estava assim, atrás da casa que estava na minha frente, eu percebi um globo, era um globo prateado, quase que totalmente cromado, girando em seu próprio eixo, mas numa velocidade fantástica e incrível. Só que ele girava... Você sabe quando a gente brinca, eu não sei se você se recorda da brincadeira de peão. Eu adorava aquela brincadeira de peão, eu acho que você também, sendo garoto do interior, também brincou muito. A gente falava que o peão dormia. O que é o peão dormir? É que ele girava numa velocidade tão grande que ele não sai do lugar, né? Lembra disso? O peão dormiu, ele estava girando numa velocidade incrível e não saiu do lugar. Assim fez aquele disco, era um disco, um globo prateado, girando numa velocidade incrível, imóvel, ele ficou imóvel no céu, mas girando. Só que ele não saiu do lugar. Eu fiquei olhando para aquilo e pensando, meu Deus, o que é aquilo? Eu tinha 12 anos, cheguei a pensar em balão, cheguei a pensar que alguém pudesse estar no controle daquilo. Se fosse nos tempos atuais, né? Nesse momento de hoje, a gente falaria em drone, mas em 2000 ninguém nem sabia o que era, não existia essa ideia de drone, nada.
Nada disso. Aquilo, na verdade, eu não tinha sacado naquele instante com os meus 12 anos, mas muito depois. Aquilo era um OVNI, era um objeto voador não identificado. Ele ficou lá imóvel por mais ou menos coisa de... Eu não tenho exata assim, noção do tempo, mas passou acho que 1 minuto, 2, pelo menos. E aí, ao invés... Quando aquele... Eu acho que, na verdade, eles me olhavam de lá. As pessoas, ou alguma coisa que pudesse ocupar aquele globo cromado, aquilo me olhava, me observava. Ficou imóvel por esse tempo. Aí acelerou, mas sem fazer barulho, numa velocidade fantástica, mas para cima de onde eu estava. E quando ele chegou em cima de mim, foi como se embaixo houvesse um espelho. E eu me vi, atenção, eu me vi naquele globo cromado. E a minha imagem, conforme eu olhava, eu aparecia assim, inclusive montado na minha bike, porque a bike estava parada, mas eu sentei no cilinho. Eu sentei no cilinho até com vontade de sair dali e ir embora, mas quem falou, não consegui mais me mover. Eu continuei sentado no cilinho, eu olhava para cima daquele globo e eu me via nele. Entende? É como se fosse um espelho. Mas não era um espelho. Eu via a minha imagem, era como se fosse uma TV. Estava me passando lá. Era como se eu assistisse um filme de mim mesmo. E eu fiquei vendo a minha imagem. E de vez em quando, a minha imagem ficava fixada. Como se fosse fotograma. Como se batesse uma foto minha. Batia aquela foto, eu me via parado. Eu não sei quantas e quantas vezes eu vi fotogramas meus naquele globo cromado. Olha, foram várias vezes, mas várias vezes. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali. De repente, depois de ter me fotografado, é o que eu entendo que aconteceu, aquilo sumiu numa velocidade incrível, da forma como aparecera, fez exatamente assim, esse som, sumiu, subiu numa linha reta, passou, eu contava, mas a credibilidade de um garoto de 12 anos, embora eu não estivesse brincando, eu estivesse falando sério, você sabe como é que é, as pessoas, sei, tá, agora conta outra, né, você tem 12 anos, e eu ficava bravo, é sério, aconteceu, foi assim, contei para o meu pai, contei para minha mãe, contei para todas as pessoas que me eram próximas. Irmã mais velha, então, eu contei para Lucian, a minha irmã, eu sou Christian, ela é Lucian, contei para ela, tá, agora conta outra, aquela coisa de irmã mais velha. Anos e anos depois, já adulto, foi que eu tive a certeza absoluta que tal globo prateado, depois eu vi vários vídeos, aquilo de fato era um objeto voador não identificado. Ok, mas aí ponto. Porque agora eu quero dar sequência à história. Eu tinha 12 anos. Passados exatamente 10 anos, eu tinha 12 no episódio da bike. Passados exatamente 10 anos, eu agora tinha 22 anos, eu fui convidado por uns amigos para eu ir passear uns dias na casa da família, é uma casa de praia da família deles em Maresias. Essa casa fica em Maresias. Como eu já estava em Caraguatatuba quando do convite, eu já tinha feito um passeio em Caraguá, e lá em Caraguá eu ficaria até amanhã da quinta-feira. Aí terminaria a minha hospedagem lá em Caraguá, eu estava pagando. Então terminava a minha hospedagem na quinta-feira, e de lá mesmo na quinta, eu ia não voltar para a cidade de São José dos Campos, onde eu moro. Eu ia direto para Maresias, ao invés de ir para São José, eu ia direto para Maresias. O meu amigo e a família, que eram proprietários da casa na qual ficaria, eles deveriam chegar na sexta-feira. Então eu fui autorizado por eles a passar, lógico, a noite da quinta-feira já na casa, por lá. Cheguei em Maresias, saí quinta-feira de manhã de Caraguá, cheguei em Maresias, apanhei, conforme eles me indicaram, as chaves com o caseiro,
O caseiro morava na casa vizinha, ele me entregou a chave, já autorizado que estava, e eu entrei no imóvel. E nesse imóvel eu fiquei sozinho, aguardando que na sexta-feira viria o meu amigo e viriam familiares dele. A família dele inteirinha vinha também ali para aquele local. Foi naquela noite que eu passaria por lá, a noite da quinta para amanhecer a sexta-feira. Foi naquela noite que aquele caso, lá dos meus 12 anos, 10 anos depois, teve o seu desfecho. É incrível o que eu vou contar, mas tudo é real, tudo é verdadeiro. E eu vou dar detalhes para vocês. Naquela noite, eu fui visitado na casa em Maresias. Eu acordei no dia seguinte com fortes dores em diferentes partes do meu corpo e com a minha mente tonta. Parecia uma ressaca, mas eu não bebo. Então era de fato muito estranho. Eu comecei a notar que apareciam marcas na minha pele, tipo manchas, roxos como se eu tivesse sido apertado ou amarrado. Eu achei tudo mais estranho ainda porque eu estava sozinho na casa. Eu fiquei sozinho na casa. Eu dormi naquela noite, eu dormi sozinho. Então não tinha como ter aquelas marcas pelo meu corpo. Aquela foi uma noite de visita. Na medida em que eu olhava aquelas manchas e aquelas marcas, eu tinha lembranças remotas, é verdade, de que quando eu me deitei lá na casa, passado um tempo depois de dormir, eu ouvi, aí eu não vi nada na hora, isso eu me lembrava depois. Eu ouvi o som daquele objeto que eu tinha visto há 10 anos, aquele globo prateado, aquele som. Só que desta vez eu fui sugado. Eu tinha lembrança, eu fui sugado para dentro dele. E dentro dele eu não sei o que aconteceu comigo. Eu só sei que eu amanheci com essas manchas roxas todas. Quando a família chegou com esse meu amigo, eu fiquei envergonhado de contar. E eu acabei inventando, porque às vezes eles viam alguma mancha roxa em mim, eu falei que eu tinha caído em umas pedras, que eu tinha me machucado, porque eu tinha vergonha de contar o que na verdade tinha me acontecido. Eu devia ter falado, né? Mas na época eu fiquei envergonhado. Só que a coisa não parou aí, porque a partir deste momento, desde então, eu comecei a ter alguns sonhos estranhos. Por exemplo, eu sonho que eu estou num laboratório de estudo, e eu estou nesse laboratório com silhuetas quase invisíveis me examinando. Eu sonho que eu estou no laboratório e aquelas silhuetas assim invisíveis são pessoas transparentes. Essas pessoas transparentes estão me examinando. O sonho é muito estranho, porque eu sou retratado com sonolência e eu vejo esse sonho em flashes. No sonho eu estou sempre amarrado. Gozado que o que me amarra é alguma coisa invisível, eu não vejo, não é uma corda. Mas eu sinto que, por exemplo, a minha mão não pode se mover. O meu braço ele fica assim, paralelo ao meu corpo, reto, mas grudado no meu corpo. Eu não posso mover, ele está amarrado. E eu não vejo o que o amarra. Quando eu olho para essas silhuetas dessas pessoas transparentes, eu olho, porque eu fico admirado porque elas são transparentes. Eu vejo assim os órgãos funcionarem dentro dessas pessoas. Sabe, eu vejo coração, eu vejo pulmão, eu vejo um líquido que não é da cor do sangue, mas é um líquido prata, sabe? Correr pelo corpo dessas pessoas. Essas pessoas que são transparentes, um líquido prata que corre dentro delas. Aí, depois disso, eu acordo com dores, onde estariam as cordas invisíveis. Eu acordo com dor no braço, porque meu braço ficou preso. E não só acordo com dor no braço, mas com mancha roxa no braço. Obviamente que eu tive
que abrir essa história para minha esposa. A minha esposa é a pessoa na qual eu mais confio, Suelen. Ela é a pessoa que eu mais confio. E para ela eu me abro, eu conto para ela detalhes. E ela confia plenamente em mim, porque alguém precisava me ajudar. E como a Suelen, ela se interessou pela matéria, ela se reuniu com o pessoal que estuda os ETs, os objetos voadores não identificados. Chegou-se a uma conclusão. Qual foi a conclusão? O tempo para o ET, ele passa de uma maneira diferente da nossa. Então, quando eu fui fotografado, lá quando eu tinha 12 anos de idade, que eu estava na bike, que eu fui fotografado, aquela minha imagem ficou guardada para eles. E periodicamente eles me visitam. Passado 10 anos, foi aquele encontro depois lá, o segundo, né? Lá em Maresias. E depois eu nunca mais deixei de ser visitado. E de acordo com esse grupo que estuda o meu caso, eu seria um objeto de estudo deles. É por isso que eu sempre sonho que eu estou num laboratório. De acordo com esse pessoal, não é um sonho. Olha, é tão bizarro tudo, que eu anoto esse sonho e fico procurando vestígios sobre isso depois na internet. Eu ainda pela net não encontrei nada assim de tão relevante sobre isso, mas o suficiente para acreditar que realmente eu virei objeto de estudo. Eu sei, Paulinho, que existem pessoas que acompanham o teu canal. Aliás, eu adoro o teu canal e gosto muito de acompanhar as opiniões. Eu não fico só ouvindo as histórias. Eu gosto muito desse seu estilo de contar as histórias, eu ouço. Mas depois que eu ouço, imediatamente eu leio os comentários. Eu sei que tem muita gente que vai dizer, ele pergunta que foi que ele tomou, que foi que ele bebeu, ele deve estar ficando louco. Gente, eu nunca tive interesse por bebida alcoólica, eu nunca bebi. Uma vez até tentei tomar um copo de cerveja, me lembro que na adolescência, mas eu cuspi fora porque eu achei aquilo amargo, achei terrível. E o pouquinho de álcool que eu coloquei na boca me deixou zonzo, sabe? Então eu não bebo, eu não fumo, eu não tenho vício de droga, nenhum vício. E aí o grupo que a minha mulher acompanha falou que eu fui escolhido por isso. Segundo esse grupo, o que acontece? Segundo ele diz o seguinte, que os ETs, os extraterrestres, eles se interessam por seres humanos que não se aproximam de bebida alcoólica, de fumo, de cigarro ou de qualquer droga, porque eles querem estudar a essência do ser humano. Então eu, Christian Urbano, desde os meus 12 anos de idade, que eu tenho vivido tudo isso. Até nos dias atuais, eu tinha 12, quando começou lá no ano 2000. Eu tinha 12 anos quando isso começou. E hoje, que eu acabo de completar os meus 35 anos, eu continuo tendo sonhos, porque continuo sendo visitado por eles. Eu não estou escrevendo para angariar pessoas que possam confiar na minha história. Eu apenas estou escrevendo para dizer às pessoas que tem muitos, de fato, mistérios ocultos entre o céu e a terra. E isso tudo que eu estou narrando aqui é verdadeiro, porque aconteceu comigo. Aliás, aconteceu não, ainda acontece comigo. É uma coisa que não terminou. Quem mais me interessa que a minha esposa, a Suelen, confia plenamente em mim e a gente tem acompanhado tudo isso. Nem para os nossos filhos, que ainda são pequenos, eu abordo nem a minha pessoa e nem a pessoa da minha esposa. A gente não toca nesse assunto com os nossos filhos. E nem pretendemos, a não ser o momento em que eles possam ter idade para compreender tudo que a gente tem para falar. Hoje, quem sabe, depois de eu estar contando essa história, apareça mais alguém que possa ter vivido algo assim. Na verdade, acaba sendo o meu objetivo maior, viu, Paulinho?
Meu objetivo maior era encontrar nos comentários alguém que tenha passado ou que passou perto disso que eu passo, que tenha um dia interessado aos ETs uma pesquisa. Você passou por isso? Esteve próximo de viver isso? Teve alguma experiência extraterrestre? Por favor, espero que você se abra e converse comigo. Christian Urbano, muito feliz casado com a Suelen, que também te manda um beijo e um abraço. Vou ficar aguardando os comentários de vocês e espero que alguém que tenha passado por experiência parecida com essa possa se abrir e falar comigo através das histórias. Ô Paulinho Boa Pessoa, agradeço demais, viu? A oportunidade que você me dá e a tantos de contarem as suas histórias, por mais escabrosas que elas sejam. Afinal de contas, tudo se justifica com a marca História da Meia-Noite. A minha é uma história assim, da meia-noite.